Está começando mais um Papo Avelindo, um podcast onde eu trago as minhas vivências para você se identificar e ver que você não tá sozinha no rolê. E, gente, esse episódio é especial porque faz um ano que eu fiz essa primeira fala aqui no Papo Avelindo, tanto no YouTube quanto no Spotify. E, cara, que loucura! Gente, um ano passou muito rápido mesmo, né? E eu acho assim, o que foi o Papo Avelindo? É por isso que eu quis fazer esse episódio, assim. Esse episódio é só para vocês entenderem o que é o Papo Avelindo, como que ele nasceu, por que eu decidi fazer o podcast, e o quanto é difícil manter um podcast, né, no formato e tudo mais que eu me proponho a fazer, que é esse formato monólogo, né? Só eu falando o tempo inteiro, né? E é muito louco isso, então eu espero de coração que vocês gostem desse episódio especial de aniversário do podcast Papo Avelindo. Então aproveite, se você tá assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever aqui, entra pra nossa família de Avelindas maravilhosa, se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilha, tá bom? Que eu vou amar ver a interação de vocês e o YouTube vai entender que outras pessoas merecem ver esse papo aqui. E também, se você tá ouvindo pelo Spotify, não esquece de seguir a gente, né, na plataforma e de avaliar o podcast aí com 5 estrelas, por gentileza. Que vai ser muito especial pra gente, porque é novidade, é plataforma que foi um desafio trabalhar com ela esse ano, né, o último ano, esse um ano, né, do Papo Avelindo, então eu vou amar ter vocês também no Spotify, tá bom? Se você tá assistindo pelo YouTube, também vai lá, dá um axé pra gente no Spotify. Primeiro, deixa eu falar por que eu falo só Spotify, tá, gente? Porque eu sou Spotify podcaster, então eu subo o Papo Avelindo pelo aplicativo do Spotify, então ele distribui para outras formas de podcast, eu acho que no Google Cast, um negócio assim, aquele outro que é tipo uma plataforma de podcast online, que ele também sobe, alguma coisa assim, mas ele não sobe no Deezer, não sobe em umas outras plataformas, tá bom? Então eu enfatizo o Spotify porque eu subo por ele e também porque é gratuito para vocês ouvirem, tá, gente? Não precisa pagar, tá bom? Para ouvir podcast. Então eu sei que muita gente acaba nem ouvindo no Spotify porque não tem Spotify, porque acha que tem que pagar e tudo mais, mas não precisa pagar, tá bom? Para ouvir o podcast, pode ouvir de boa. Então se quiser baixar só para me dar um axé lá no Spotify, eu agradeço, tá bom? Então é por isso que eu falo só Spotify, porque eu sou Spotify podcaster. Lembrando que quando eu falo que eu sou, não é que eles me pagam pra ser, é que eu subo pela plataforma dele. Vocês entenderam, né, gente? Então, é isso. Então, vamos seguir. Como que nasceu a ideia de fazer o Papo Avelindo? Pra começar, pra quem não me segue há muito tempo, há um tempo atrás, vamos dizer assim, lá em 2018, por aí, né, gente? 2018, 2019, eu fazia uma live cada 15 dias no meu Instagram, em que a gente conversava sobre tudo da vida, principalmente, que era uma coisa que vocês gostam muito de ouvir eu falando, e eu também gosto muito de falar sobre isso, sobre relacionamento, até pelo fato de eu ter vindo de novo, né, isso perpetua a minha vida, né, mas eu ter vindo de um divórcio e tudo mais, então as pessoas tinham muita curiosidade pra saber como que eu me recuperei, como que eu tô lidando com isso, como que foi, então eu abri essa live a cada 15 dias, porque era quando a Eloá ia pra casa do pai dela. E aí, quando a Lolo ia pra casa do pai dela, eu tava sozinha em casa. Eu e o Dani, a gente não tava namorando firme, vamos dizer assim. A gente dava uns beijinhos ali, uns beijinhos aqui, mas a gente não tinha uma frequência de se ver. Então, eu aproveitava que eu tava sozinha em casa de sexta-feira e abri uma live pra vocês me fazerem companhia. E era muito gostoso. Era uma live, assim, de 2, 3 horas, né? Essa é a diferença de você estar conversando e ter uma troca. Então, eu tinha essa troca com vocês, a gente conversava bastante, a gente falava sobre tudo, então era muito gostoso. E aí, foi surgindo esses papos que a gente foi levando durante muito tempo. Só que aí, eu fui firmando, né, meu relacionamento com o Dani, diminuiu a frequência da Eloá ficar com o pai dela, depois passou só para sábado, né, então ela ficava com o pai dela só sábado e domingo, então sexta-feira ela ainda estava comigo. Então, pensa, é meio complicado
complicado você ficar fazendo uma live de 1, 2 horas e a pessoa ali, né, tadinha, lolozinha, querendo atenção, querendo jantar, querendo... Então foi ficando um pouco mais difícil. E aí eu e o Dani, em 2020 a gente casou, né, viemos morar aqui nessa casa, então também de sexta-feira no início não, porque 2020 ainda era pandemia, mas a gente tava vivendo uma vida de casado, né? Então era complicado eu ficar aqui 1, 2 horas falando com vocês, falando de relacionamento, coisas que passaram, né? Então, assim, foi ficando difícil, né? Eu manter a live. Quero muito tentar voltar esse ano, não pra conversar assuntos tão profundos assim, mas pra voltar a fazer live com vocês, porque eu gosto bastante lá no Instagram de fazer live, eu acho muito legal. E, enfim, aí foi passando, então não parei de fazer a live, parei de fazer as coisas. E aí eu comecei a consumir, acho que muita gente, né, começou a consumir muito podcast. Eu já ouvia bastante em 2018, 2019, eu já ouvia bastante podcast que eu gostava, eu ouvia de muitas coisas, né, um milkshake chamado Wanda, Os Filhos da Grávida de Taubaté, eu ouvia muito alguns de business também, enfim, então eu ouvia bastante podcast porque eu fazia a Yarn, né, que era uma marca que eu tinha de twists de lã, então eu acabava ficando 5 ou 6 horas ali produzindo twists, e aí como eu tinha que prestar atenção no que eu tava fazendo, mas eu gostava de estar ouvindo alguma coisa, não tanto música, eu gostava de estar ouvindo um podcast, então eu consumi muito podcast, né, até diminuí muito a frequência nos últimos anos, mas eu quero muito voltar a consumir podcast. E eu achava isso demais, eu achava incrível o podcast, gente, porque o podcast, se você for pensar, é um programa de rádio, se você for só ouvir ele, que agora, na pandemia, né, a partir de 2020, começou os videocasts, que é o que eu tô fazendo agora aqui com vocês, aqui no YouTube, mas antes era só áudio mesmo, as pessoas sentavam numa mesa pequenininha, redonda e faziam o podcast. Então eu achava aquilo tão gostosinho, tão um programa de rádio. Eu lembro que eu brincava de rádio, de programa de rádio quando eu era criança, assim, sabe? Eu achava aquilo o máximo e tal, e brincar, e não sei o que, entrava uma música, só que a diferença é que o podcast não entra música, né? Não entra música no meio, então é só pessoas conversando. E aí é onde entra, né? Beleza, vi que eu queria muito fazer um podcast e tudo mais, mas eu falei, gente, mas eu vou ter que arrumar um lugar, vou ter que arrumar convidado, vou ter que arrumar um monte de coisa para fazer o podcast. Não sei se vai dar muito certo isso não. E aí comecei a pesquisar sobre podcasts monólogos, que é esse formato que eu tenho aqui com vocês, que é uma pessoa só conversando. E aí eu achei alguns, né? Não são tantos, tá, gente? São pouquíssimos. Não pouquíssimos, poucos. Mas em relação aos que são, às vezes, 2 apresentadores e trazendo um convidado, é muito discrepante, assim, é muito mais nesse formato de talk show do que de monólogo. E aí eu fiquei pesquisando e aí eu achei alguns, tanto fora do Brasil quanto aqui no Brasil, e aí comecei a acompanhar, comecei a ver e achei que realmente era uma estrutura muito legal. Conversei com a minha assistente, né, com a Bru, que ela super me apoia, assim, me dá uma visão mais de fora, né, de falar, não, realmente, as pessoas gostam, não, as pessoas não gostam, não sei o quê. E aí ela falou, não, Paty, as meninas eu vejo no YouTube, elas gostam bastante de ouvir falando e tudo mais. Daí eu falei, então vamos testar esse formato, que é o monólogo. Bom, aí decidi fazer o primeiro episódio, né, como monólogo. Primeiro eu pesquisei bastante como que subia no Spotify e tudo mais, que eu queria muito, né, não ser só videocast, eu queria ser o podcast também. E aí eu já tinha uma conta que era um outro, que eu lembro que eu subia, que chamava Áudios Avelindos, que eram áudios, pensamentos aqui, assim, que eu tinha, que vocês também super abraçaram. Eu tenho muito a agradecer vocês nunca jogam balde de água fria nas minhas ideias, assim, vocês super abraçam e tudo mais. É mais eu mesmo que acabo me bloqueando, achando que não é pra mim, que foi o que aconteceu com o Áudio Avelindo. Eu postei, acho que uns 2 ou 3 áudios, assim, áudio mesmo, que eu pegava meu celular e, sei lá, falava um pensamento, alguma coisa assim, postava. E aí aquilo me bloqueou um pouco, porque, sei lá, eu achei que não tinha muito a ver, sabe? Eu falei, não sei, eu acho que não é isso que as pessoas querem, né? As pessoas querem ficar conversando 1 hora, 2 horas com alguém e tal. Então, me bloqueou, acabei parando o Áudio Avelindo e aí decidi pelo podcast, mas depois de muito tempo, né, gente? Porque o Áudio Avelindo eu acho que eu subi lá pra começo de 2020. Nem lembro, gente, quando que eu fazia os episódios do Áudio Avelindo, tanto que eu deletei lá. E aí falei, não, vamos fazer o formato podcast. E aí a gente subiu o primeiro episódio, deixa eu confirmar aqui.
na minha conta, que eu olhei aqui, que é esse ano mesmo que a gente lançou o podcast, né? Em janeiro. Eu subi dia 20 de janeiro o primeiro episódio, que eu falo da nova era, Paty Avelino, que é essa era que a gente tá vivendo agora, né? Que é. Mas assim, o tema sou eu. Eu sou o meu nicho, né? Eu falo de mim, eu falo das minhas vivências, eu quis parar um pouco de ter que achar temas que as pessoas estão falando para poder falar, para poder produzir conteúdo em cima disso. Eu já sou uma mulher de 37 anos, assim, sabe? Eu não queria fazer trends, eu não queria fazer dancinha, eu não queria fazer coisas que eu não tava afim de fazer só porque tá todo mundo fazendo, porque tá no hype, porque tá dando audiência, porque tá dando visualização. E aí eu falei um pouco disso nesse primeiro episódio. Enfim, coloquei com muito frio na barriga no YouTube, no Spotify, muito frio mesmo. O primeiro episódio, o áudio não tá tão legal, porque eu fiz com o microfone que eu tinha, falei do jeito que eu achava que tinha que falar, e enfim, e foi muito doido, assim. Tanto que algumas pessoas, né, que não me conheciam, acabaram entrando nesse primeiro episódio no YouTube e criticaram bastante, né, falaram, não, nossa, o áudio tá horrível, ai, tá muito ruim, ai, tá não sei o que, ai, tá não sei o que lá. E se fosse um outro tempo, eu teria parado ali no primeiro episódio. E aí, beleza, fui fazendo os episódios, mas aí, ainda assim, tava ali esquentando. Ou seja, eu fui condicionando vocês também a terem episódios, né, de podcast, ouvindo, assim, a minha voz, do jeito que vocês estão ouvindo. Vocês estão muito acostumados de me ver mais animada, né? E no podcast eu quis trazer essa voz minha mais interna, sabe? Então, é diferente, tanto que algumas pessoas falam, Paty, sua voz é muito gostosa de ouvir desse jeito e tudo mais. Então eu fui adicionando, fui condicionando vocês a entenderem que eu ia me mostrar nesse jeito. Até que tava então, eu até falei pra Bru, eu falei, não, eu vou fazer, sei lá, 10 episódios e aí se realmente não rolar, eu vou parar. Eu acho que realmente minha audiência não vai gostar, não se interessa, né, por podcast. Mas aí eu fiz o 5º episódio, que foi o fatídico 5º episódio, né, que é como eu me abri para o amor depois do divórcio, que é o episódio mais assistido, mais ouvido, tanto assistido no YouTube quanto ouvido aqui do Pod. Vou até abrir minhas estatísticas aqui, mas outro dia tinha um outro vídeo, um outro episódio tinha passado ele. Mas ele é um dos mais ouvidos mesmo. Agora ele tá em segundo. Depois eu falo quem que é o primeiro. Então, como eu me abri para o amor, foi um episódio em que eu realmente me abri para vocês. Contei tudo sobre a minha jornada do divórcio. Aliás, se você não ouviu esse episódio, ouça, que ele é maravilhoso. É o episódio 5. E ele é maravilhoso, ele é incrível. Então, foi um episódio divisor de águas. Foi ali que eu vi o que vocês queriam de mim. E se eu não me engano, tá? Eu tenho quase certeza que foi nesse episódio que eu criei o bordão da nossa abertura, que realmente ficou durante um tempo, porque os outros episódios eu acho que eu não tava abrindo desse jeito, mas não tem problema. E aí eu comecei realmente me abrir, falar das minhas vivências internas, contar histórias de infância, chorar aqui com vocês, enfim, trazer muita coisa, assim, para vocês, desse jeito que eu já tô trazendo aqui agora, o Papo Avelindo, que foi uma bênção, e aí foi muito gostosa essa conexão. E aí quando eu vi que realmente foi um episódio assim muito maravilhoso, que ele impactou muitas mulheres, muita gente, eu recebi muita mensagem de muitas mulheres falando que é isso mesmo, que também, porque eu falo muito nesse episódio o quanto não é perdão, né? Eu acho que, será que eu uso perdão? Não lembro muito bem, mas eu falo que eu entendo o que aconteceu, sabe? Eu não tava tão conectada em querer ser uma boa esposa. Ele também não tava tão conectado em querer ter paciência pra me ver virar a mulher que eu sou hoje. Então, sabe, eu acho que eu entendo. E o fato de eu ter perdoado tudo isso, porque pra quem não sabe, foi o meu ex-marido que pediu o divórcio e eu estava no puerpério, né? Eloá tinha acabado de nascer. Durante muitos anos eu vivi com esse ódio dentro de mim. E eu falo nesse episódio que o fato de eu ter perdoado, como a minha vida mudou, como minha vida melhorou, como eu fui pra frente, como não impacta mais na minha vida esse episódio.
ele impactou de uma forma para eu crescer, para eu evoluir, para eu me tornar a Patrícia que eu sou hoje. E é isso que eu falo nesse episódio. Então eu acho que por isso que ele virou um grande sucesso, né, do podcast, de vocês super se identificarem, super entenderem o que é a forma como eu me abri e a forma como isso me machucou e a forma como esse machucado me moldou. Então, cara, foi incrível gravar esse episódio e eu fico muito agradecida de vocês terem recebido ele tão bem. E aí, gente, o tempo foi passando, só que fui me incomodando um pouco esse formato, monólogo. Eu queria muito entrevistar pessoas, eu queria muito saber, né? Tá, e aí, como é que é pra você ser quem você é? Como que você lida com isso? Como que, sabe? Tipo, nossa. E aí, isso foi me bloqueando. E aí, os outros episódios foram sendo episódios que eu não acho que eu me dei melhor, muito. Eu me dei pra aqueles episódios, os próximos, assim, os outros, onde eu tava com esse limbo aí. E aí, eu decidi pesquisar. Pra quem não sabe, eu decidi pesquisar lugares pra eu fazer o formato que muita gente conhece, como, por exemplo, do Podpah, né? Desses outros episódios, desses outros podcasts, né? E aí comecei a pesquisar lugares. E um dos lugares me broxou total, assim, de verdade. Porque eu mostrei, né, que eu tinha o Papo Avelindo, né? Porque ele perguntou, não, mas você já faz podcast e tal? Eu falei, não, eu tenho um podcast, formato monólogo e tudo mais. Aí eu mandei pra ele, né, o meu canal. Primeiro que ele já gongou o formato, falou, nossa, monólogo e tal, ninguém assiste. Segundo que ele já falou que eu tava errada, que eu tinha que montar um canal exclusivo pro podcast, ter uma rede social exclusiva do podcast e tudo mais, e nananã. E eu quase que eu falei, meu filho, eu estou ligando para alugar o seu espaço, você tá querendo me dar aula de podcast? Mas assim, tipo, ele não quis alugar pra mim porque ele viu que não vai dar certo isso aí que você tá querendo, do jeito que você tá querendo, sabe? Então ele nem foi, ele fez assim, ó, vamos fazer assim, vai trabalhando aí do jeito que tá, do jeito que você faz e vamos ver o que vai dar, sabe? Foi meio assim, aí aquilo me broxou, nossa, eu fiquei super broxada, falei, gente, tal. E muitas pessoas também, algumas pessoas que não estavam acostumadas com esse formato, estavam indo no meu vídeo falando, ai, traz gente pra gente conversar, traz gente pra você entrevistar. Ai, esse formato só assim é muito chato. Houve, né, algumas meninas que comentaram assim, né? Ai, formato assim, você falando o tempo inteiro é muito chato. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Olha que loucura, né? Eu fiz um episódio, né, que é o último episódio que eu falei da gente, né, coisas que não importam nas pessoas, mas a gente acha que importa. Gente, a pessoa falou uma palavra de falar, ai, esse formato, só você falando é chato. Aquilo entrou na minha cabeça, criou alugou um triplex na minha cabeça e ficou aqui, sabe? E eu ficava pra minha assistente, não, eu preciso achar um lugar, eu preciso fazer entrevista, eu preciso chamar outras pessoas pra falar. E aí aquilo foi me consumindo e eu achando que não tava bom e tudo mais, tanto que eu tive, acho que alguns limbos, né, de episódios, assim, de ficar umas 2, 3 semanas sem postar, depois voltar a postar, depois parar de postar de novo. Então não foi porque eu não tava conseguindo gravar ou porque, não, gente, era por causa dessa informação. Eu tava achando que era uma coisa muito chata. Mas ao mesmo tempo eu não queria desistir, porque muita gente me mandava, ai, eu fico esperando toda semana um episódio, ai, eu amo muito te ouvir, eu adoro te ouvir, não sei o que, nananã. Então aquilo, ai, ficava na minha cabeça. Então eu não podia desistir de tudo, assim, de não levar mais nada, nenhum episódio, mas ao mesmo tempo eu também não queria mais o formato monólogo. E aí, cara, eu fui broxando e ao mesmo tempo trabalhando, né? Pra não ser mais uma coisa que eu ia desistir na minha vida, porque eu já desisti de muita coisa. Aliás, eu posso até fazer um episódio sobre isso, porque eu tenho muita coisa assim que eu fiz, tanto aqui pra vocês, de vocês verem, quanto na minha vida mesmo. De começar a fazer várias coisas e parar, porque eu desisti por causa de vozes da minha cabeça mesmo, né? E aí, beleza. Foi passando o tempo, foi surgindo novos podcasts, e foram surgindo muitos podcasts nesse formato, de monólogo. E podcasts que estavam tendo muita audiência, muito sucesso, muita coisa. E, cara, eu achei aquilo fantástico, e aquilo foi me dando um gás. Eu falo, não, gente, mas eu faço assim, eu falo desse jeito, eu abro meu coração pra vocês, eu choro, eu rio, enfim. Então eu falei, não, então tá tudo bem, tá tudo certo, eu vou parar de ouvir essas pessoas e vou seguir em frente no que eu acredito. E aí fomos indo e chegamos aí até o último episódio, né, que, assim, de 2023, que a gente parou no episódio, deixa eu ver aqui, gente, o último episódio
episódio foi o 26º episódio, se eu não me engano, em 2023. E realmente, assim, foi incrível, né, fazer esse episódio, foi muito legal. Foi um episódio também que eu me abri demais pra vocês, né? É um episódio que eu falo sobre a morte do meu pai e o quanto ela me ajudou e quanto ela me ensinou, né, a ser a pessoa que eu sou hoje. Então, também foi um episódio muito legal, que eu sabia que eu ia me abrir muito com vocês nesse episódio. E foi realmente o que aconteceu. Muitas pessoas vieram falar comigo, se emocionaram, né, também junto comigo. Então, é isso, gente. Esse é o Papo Avelindo. O Papo Avelindo, ele leva esse nome. Não chega a ser um bate-papo, porque eu não tô trocando, assim, diretamente com vocês. Mas ele é avelindo, ele é lindo, assim. Literalmente, eu quero trazer coisas aqui pra vocês refletirem, sabe? Tipo, de olhar pra vocês mesmas e se verem como eu me vejo e se verem como eu vejo vocês, como pessoas especiais, pessoas que precisam entender que são especiais, né? E então, por isso que nasceu o Papo Avelindo, por isso que ele é o que é hoje. E então, eu sou muito feliz e sou muito grata de vocês terem abraçado esse meu projeto, que com certeza vai mais pra frente. E aí, quem tá me assistindo no YouTube tá vendo que eu estou com um microfone novo, né? Eu inaugurei ele no último episódio e ele vai seguir a gente aqui, se Deus quiser, agora já durante muito tempo, porque eu amei ele e eu acho que vocês gostaram também. Depois vocês comentem aqui embaixo se vocês gostaram do áudio dele. E se eu tô postando é porque eu gostei, tá? Porque se eu não gostei do áudio, eu não ia nem tá postando. Tem isso também, né, gente? Porque precisa tá com um áudio muito bom, esse formato de vídeo. E aí, eu tô querendo já comprar um outro microfone desse e eu aqui mesmo, aqui em casa, eu montar um mini estúdio de podcasts para quando eu puder trazer convidados, para não ser uma coisa fixa, ter convidados, até porque cada pessoa tem uma agenda, cada pessoa tem uma coisa, mas quando eu quiser trazer, eu já ter todo um equipamento já, então eu pretendo comprar mais um microfone desse. Esse aqui eu ganhei da minha irmã, então eu pretendo comprar um microfone desse para trazer um convidado pra gente conversar, e ele também tá contando as suas vivências, assim, sabe? Eu tô muito animada pra isso. Mas é um projeto mais pra frente, tá, gente? Não pretendo trazer tão por agora, até porque todo mundo tá com uma agenda muito doida, e eu também estou, então, mais pra frente eu prometo pra vocês que eu vou tentar ao máximo trazer convidados, tá bom? Bom, gente, deixa eu ver aqui o meu ranking dos 10 episódios mais ouvidos de vocês, que foi que eu falei também que eu ia falar qual que passou na frente. O primeiro episódio mais ouvido no nosso podcast, no Papo Avelindo, é A Solidão da Mulher Negra, tá, gente? Ele ultrapassou, assim, e é engraçado que tanto o vídeo quanto o áudio deu uma despontada por esses dias aí, e realmente é também um vídeo muito assistido e muito comentado no YouTube. Eu até pensei em bloquear, porque fica lá uns homens tudo chorando, falando que a gente que não gosta de homem preto. E aí, enfim, aí fica essa treta, né? A mulher falando que não tem, o homem preto não quer ela, o homem preto falando que a gente não quer ela, e fica esse limbo aí, perfeito pras brancas ficar aí com os homens pretos, né? Mas enfim, então ele ultrapassou o 5º episódio, que é Como Me Abrir para o Amor, depois do divórcio, que ficou muito tempo em primeiro aqui, dos mais ouvidos. Aí o terceiro mais ouvido é Minha Jornada da Autoestima e Amor Próprio, também é um episódio muito legal, em que eu falo tudo sobre minha autoestima, que vocês super, né, gostam de saber e tal, e nananã. Aí o 4º episódio mais ouvido é Vergonha do Meu Corpo na Hora do Amor. É um episódio também super legal, que eu falo sobre esse bloqueio que eu tive, né, nessa mudança do meu corpo na hora de fazer amor. E aí muitas de vocês se identificaram, porque muitas ainda têm muita vergonha do corpo, né, só quer fazer com luz apagada, não quer andar pelada, né, se vai sair da cama já se veste. Eu não, minha filha, o Daniel me vê pelada todos os dias, porque eu gosto de ficar pelada. E aí eu falei também Vida Amorosa e Seus Desafios. Vocês gostam muito de me ouvir falando sobre amor, sobre relacionamento, sobre se doar pra alguém, então eu quero trazer mais episódios
episódios assim pra vocês aqui esse ano. E em sexto lugar... É sexto? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em sexto lugar, eu sou procrastinadora nível hard. É onde eu abro meu coração pra vocês do quão procrastinadora eu sou. E é fato, assim, sabe? Eu acho que muita gente é procrastinadora. Mas existem muitas pessoas que são muito procrastinadoras. E eu sou uma delas. Que é, assim, atrapalha a vida. A gente bloqueia a vida por conta da procrastinação, assim. Então, é muito triste. Vale muito a pena você ouvir esse episódio se você também é procrastinadora. Que eu tenho certeza que você vai super se identificar. E aí, o sétimo episódio é como eu lido com as mudanças no meu corpo, né? Que eu falei um pouquinho sobre as mudanças no meu corpo, de treino e tal. E que essas mudanças nem sempre são tão positivas, né? Que eu falo também do meu seio, dele tá muito mais flácido e tudo mais. Então, é muito legal esse episódio pra você se identificar. E aqui, como eu lido com a minha bagunça. E aí, aqui eu já falo do meu lado Patrícia bagunceira, que realmente eu sou muito bagunceira, de me atrapalhar, de eu mesma virar pra mim mesma e falar, meu Deus, eu desisto de você. É muito difícil, assim, sabe? E o quanto eu luto por isso todos os meus dias, assim, o quanto eu luto pra não ser bagunceira do jeito que eu sou, né, não atrapalhar tanto a minha vida, quanto a minha filha, quanto o meu marido, e é muito difícil, assim, é uma luta diária, psicológica comigo mesma, tá? Como descobrir a autorresponsabilidade, também um episódio, assim, muito legal. Eu não lembro muito o que eu falei nesse episódio, porque ele é o terceiro episódio aqui do podcast, então faz muito tempo que eu fiz, então dá uma passadinha lá e descobre por que ele é o 9º episódio mais ouvido aqui por vocês. E o 10º episódio é a Nova Era Paty, que é o primeiro mesmo, então realmente a audiência queria muito saber o que tá acontecendo, o que é essa nova era, o que é isso aqui, o que é esse formato, então acho que é bem óbvio mesmo ele ter ficado ali em primeiro, então vale a pena vocês ouvirem também pra ver o que eu falei ali também sobre produção de conteúdo, o quanto eu tava desgostosa de ter que produzir conteúdo só porque tá na moda e não o que realmente eu me sinto feliz fazendo. E aí, por isso que eu fiz esse primeiro episódio aqui da Nova Era Paty no Papo Avelinda. Bom, Avelinda, é isso! Esse episódio, só resumindo o que foi esse um ano, né? Cara, eu esqueci de falar, dentro desse um ano aqui de episódio, no último mês de novembro, o próprio Spotify me chamou para participar de uma mentoria, né? Que chama Amplifica Spotify, que é exclusivo para podcasters negros, então foi super legal, uma mentoria que me ensinou a mexer na plataforma, mostrou direitinho o que seria interessante, né? O quanto tá crescendo graficamente, né? Podcasts aqui no Brasil e a propensão é crescer mais e mais ainda. Então eu fico muito feliz, muito animada, né? Então muito obrigada, Spotify, pelo apoio. E aí para mostrar também que, né, que realmente eu estou fazendo um bom trabalho, foi visto, e eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu espero de coração que vocês gostem, né, dos próximos episódios. A gente tá se organizando de uma forma muito bacana. Eu até falei no primeiro episódio desse ano que definimos os dias fixos para eu gravar mais de um episódio, então pra gente não perder a constância aqui para vocês. Hoje mesmo esse é o segundo episódio que eu tô gravando, então amanhã eu vou gravar 3 episódios. Então a gente vai estar compilando em 2 dias, gravar praticamente os episódios do mês inteiro. Então eu tô muito animada, tá bom? Para 2024. Olha aqui, ó, estamos aqui no puro ouro com esse microfone. Não é a coisa mais linda? Então, gente, vem comigo aqui no Papo Avelinda. Avelindo, gente, que eu ia falar Avelinda. Eu ia falar Avelinda, não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Se você tá vendo pelo YouTube, tá? Se você tá vendo pela TV, que muitas de vocês ouvem o Papo Avelindo pela TV, não esquece de voltar e dar uma curtida, dar um like, hein? Não esquece, não. E, por favor, passem lá também no Spotify, sigam a gente na plataforma, avaliem o podcast, que é super importante pra gente crescer lá na plataforma, a plataforma vê cada vez mais a gente e, de repente, dá, quem sabe, um empurrãozinho, né, financeiramente falando. Quem sabe um dia, né? Sonhar é de graça e não custa nada, tá, gente? Então é isso, ó, eu fico por aqui. Até o próximo episódio. Um beijo.